Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, né? Esse é o segundo vídeo que eu faço aqui para o YouTube e eu vim para contar para vocês a minha história na divulgação científica. Eu falei no último vídeo que eu falaria sobre o porquê eu comecei a fazer divulgação científica, mas eu acho que eu não consigo contar só o porquê, sem ele estar atrelado, né, aos acontecimentos e a como tudo aconteceu e como eu cheguei, né, onde eu estou hoje, no ponto que eu estou hoje, né? Não seja muita coisa, gente, não é? Mas eu sou farmacêutica, fiz uma série de vivências, tive uma série de vivências de pós-graduação depois que eu terminei a faculdade de farmácia. Então, eu tive um caminho aí de mestrado, doutorado, e quando eu já estava quase no final do doutorado, faltando apenas um ano para eu terminar o doutorado, eu comecei a trabalhar na Fiocruz. Então, o cenário era 2000 e final de 2018, eu já estava, né, já tinha passado da metade do doutorado, eu tinha sido aprovada no concurso para a Fiocruz e eu sabia que seria um concurso, quer dizer, eu não sabia de nada, né, gente? Porque a gente acha que sabe das coisas, mas na vida a gente nunca sabe realmente o que está por vir. Então, eu tinha feito um concurso para trabalhar na assistência, no SUS. Apesar de ser na Fiocruz, não tinha nada a ver com pesquisa, era uma vaga para trabalhar no hospital da Fiocruz, o Instituto Nacional de Infectologia. E eu, enquanto estava esperando, sabendo que precisaria ser chamada muito em breve, porque a validade do concurso estava acabando e que eu iria terminar o doutorado, então eu juntei duas coisas. A primeira coisa é que eu estava já achando que quando eu saísse da UF, e enquanto da UF onde eu fazia doutorado, né, e enquanto eu estivesse nesse trabalho, nesse emprego, né, na Fiocruz, que eu não faria pesquisa. Que lá na Fiocruz eu não faria pesquisa, que eu trabalharia apenas na assistência e fim, que eu iria lá fazer o trabalho que eu tivesse que fazer, 8 horas por dia, 40 horas por semana, e que eu não iria fazer pesquisa. E eu achava que se eu continuasse fazendo pesquisa, seria apenas nas colaborações que eu tinha, que eu viria a ter, né, e que eu realmente tenho, na UF com os amigos e professores que eu conhecia lá, né, que eu convivi durante a minha pós-graduação toda, os 6 anos que eu fiz mestrado e doutorado. Então, esse era o cenário que eu via para mim. Esse cenário se concretizou? Não. Realmente, nos primeiros meses de trabalho na Fiocruz, eu não fazia pesquisa, eu só trabalhava mesmo, mas nem teria condições para isso, porque eu estava escrevendo a minha tese, né? Estava tentando fechar esse ciclo do doutorado, mas depois muitas outras coisas se desenrolaram na Fiocruz e eu comecei a gradativamente participar de bancas, depois a me envolver um pouco com orientação na residência, e hoje também já oriento alunos co-oriento, na verdade, alunos de mestrado. Então, parece, né, que eu estou trilhando, sim, um caminho de orientação e de pesquisa lá na Fiocruz também, apesar de ser numa área totalmente diferente da área que eu fiz pesquisa, né, que eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Mas se adaptar é preciso, muitas vezes, né? E, além disso, também, sim, as colaborações que eu tenho na UF, né, me permitiram ter aí, continuar fazendo pesquisa e ter orientações conjuntas. Mas isso também foi uma caixinha de surpresa, porque o que eu imaginava era que eu teria, né, faria pesquisa e talvez tivesse a oportunidade de orientar alunos na área onde eu pesquisava no mestrado e no doutorado, que era química orgânica, síntese orgânica, química medicinal. E, na verdade, eu nem estou mexendo mais com essa parte. Eu tenho apenas, assim, alguns trabalhos que ainda não foram fechados, artigos que precisam ser publicados. Então, assim, eu ainda estou, de certa forma, envolvida. Mas, se eu parar para pensar, os alunos que eu orientei da UF, né, que foram alunos de iniciação científica e agora de TCC, os alunos que eu orientei foram todos em divulgação científica, que era algo que eu também não esperava, porque eu não esperava que esse meu caminho
em divulgação científica fosse chegar tão longe como ele chegou nos últimos 2 anos e meio. Mas, feita essa pausa, né, sobre como o que eu, né, vivi na Fiocruz e até mesmo nas minhas colaborações na UF estava muito fora do que eu esperava que fosse acontecer, vamos voltar, né, para o tópico original do vídeo. Eu me perdi aqui, fiz um adendo bem grande para o tópico original, que é, né, por que que eu comecei a fazer divulgação científica e a minha história aí na divulgação científica. Então, o cenário era esse, final de 2018, passada a metade do doutorado, eu achava que eu ia parar de fazer pesquisa ou praticamente parar de fazer pesquisa quando eu começasse na Fiocruz. E isso era um sofrimento, digamos, para mim, porque eu não queria me afastar, né, da pesquisa, da ciência, enfim. E uma das formas que eu vi de não me afastar totalmente da ciência, né, na minha cabeça, aquela Vanessa de 2018, era de falar sobre ciência na internet, né, de fazer divulgação científica, não apenas na internet, mas de fazer divulgação científica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu já tinha começado a me interessar bastante por divulgação científica. Então, eu já estava acompanhando, eu não conhecia na época muitos divulgadores científicos que existem no Brasil e que já tinham uma audiência grande. Então, assim, eu não conhecia o Manual do Mundo, eu não conhecia o Átila, eu não conhecia, esses divulgadores e muitos outros que tem por aí, né? Mas eu, comecei a ver, né, alguns divulgadores científicos no Instagram, principalmente. Acho que isso também é algo que contou muito. Apesar de eu ser uma assídua usuária do YouTube, eu uso o YouTube muito para aprender, né? Eu sigo poucos canais simplesmente por diversão, por para acompanhar, tipo vlog. Eu sigo, mas não é a maioria. Eu uso o YouTube muito para aprendizado, seja ele de trabalho ou não, muitas vezes aprendizado relacionados a hobbies, a interesses pessoais, a finanças, mas enfim. E então eu acho que eu tive mais contato com divulgação científica no Instagram, e isso me levou a ter esse primeiro contato, principalmente com divulgadores de fora. E não era tanta gente no Brasil que fazia isso. Hoje a gente tem um boom de canais no Instagram de pessoas falando sobre ciência, e isso é ótimo, e eu fico muito feliz de ter feito parte, de ter ajudado a construir esse movimento, mas antes, nessa época, em 2018, não tinha. Era um ou outro, então eu comecei a seguir muita gente de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa, e comecei a me interessar muito por isso, por falar sobre ciência nas redes sociais. E aí juntou esse meu interesse, né, nesse mundo novo que eu estava conhecendo, que era a divulgação científica, juntou com o fato de que eu achava que ia me afastar da ciência, que não ia mais fazer pesquisa, e eu vi a divulgação científica como algo, como uma forma de me manter, né, fazendo divulgação científica. E aí, quando foi no final de, né, todo esse movimento, tudo isso foi um processo, uma vontade, mas você tem medo, você não sabe como fazer, e você fica inventando desculpas, né? Ah, mas eu não posso porque eu não sei fazer isso. Ah, mas eu não posso abrir um canal porque eu não tenho um nome. Ah, mas eu não posso abrir um canal porque eu não tenho uma logo. Então, assim, gente, quem passa por esse processo é normal, sabe? Eu passei por tudo isso. E eu tive pessoas aí na minha trajetória, no meu caminho, que me deram uma chacoalhada e que disseram que eu tinha que começar. Independente de se eu estava pronto ou não, se eu tinha um nome ou não, se eu tinha uma logo ou não, e que nomes podiam ser mudados depois, logos podiam ser mudados depois, né, logotipo, e que eu tinha que, na verdade, que começar em vez de ficar adiando. E foi isso que eu fiz, né? Principalmente depois de um chacoalhão que eu levei com essas palavras, eu criei o Instagram e um blog chamado O que a Cientista Disse. Eu sentei, pensei em algumas possibilidades de nome e falei, foi isso mesmo, é isso mesmo e vai ser isso. E isso foi em abril de 2019 que a página começou. Então, o ano de 2019 foi um ano de muitas mudanças para mim, né? Foi um ano que eu fiz 30 anos, foi um ano que eu mudei de casa e de bairro depois de morar muitos anos num bairro, o que eu nunca tinha feito, nunca tinha morado tantos anos no mesmo bairro. Eu morei quase 15 anos, acho que uns 14 anos. E antes desse tempo eu nunca tinha morado tanto tempo na mesma casa.
E então eu mudei de casa, de bairro, eu comecei a trabalhar na Fiocruz, eu fiz 30 anos, eu saí da UF, apesar de não ter terminado meu doutorado ainda nessa época, mas eu parei de ir da UF, de ir ao laboratório. Então, e eu comecei, né, a divulgação científica, comecei o que a cientista disse. Tudo isso aconteceu ali em 2019, mais ou menos em abril a maio de 2019. E aí eu criei o canal do que a cientista disse. E as primeiras ações que eu fiz em 2019, né, com o canal, foi cobrir alguns eventos. Então eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais, né, principalmente para o blog e para o Instagram, e comecei a fazer cobertura de eventos científicos. Científico não, desculpa. Cobertura de eventos de divulgação científica, né? Eventos sobre ciência voltados para o público leigo. Então, foi uma coincidência que em 2019, mais ou menos no meio do ano, a gente teve dois eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, que foram o Python of Science e o Soapbox Science. Então, eu fiz a cobertura desses dois eventos, que eram eventos de divulgação científica voltados para o público geral. Quando eu criei o que a cientista disse, a ideia não era de ser o que ele é hoje, o formato que ele é hoje. O formato que ele é hoje é principalmente focado no Instagram e dando informações sobre ciência, com muita informação sobre saúde para as pessoas ali. Então, o meu principal ponto hoje de criação de conteúdo é o Instagram. Quando eu comecei o que a cientista disse, a ideia era de ser um blog onde e ainda faço isso, tá, gente? Só que não com a frequência que eu gostaria, onde eu pegaria textos científicos, artigos científicos, que eu julgava interessantes e transformaria eles em textos para o público geral. Né? Textos que fossem fáceis de ler, que fossem divertidos, que fossem leves, né? E que não tivessem um monte de jargões, de palavras técnicas nele. E a ideia era escrever esses textos para o blog e o Instagram servia apenas como apoio para a divulgação do blog e para divulgação, cobertura desses eventos, por exemplo, que acontecessem. E hoje não foi isso que aconteceu, por dois motivos. Primeiro, pandemia, e segundo, porque eu não dei conta de escrever para o blog e de manter o Instagram atualizado. Mas, seguindo, né? é, Quando eu comecei ali em 2019, logo tiveram esses eventos e eu fiz a cobertura desses eventos. É, Cobertura no sentido de eu fui, tirei fotos, gravei vídeos dos eventos, postei, avisei as pessoas no Instagram que eles iam acontecer, os locais onde eles iam acontecer. Então, assim, eu não sou jornalista, né, nem de longe, mas eu tentei, né, mostrar o que estava acontecendo nesses eventos para as pessoas que me seguiam ali no Instagram. E em 2019 eu estava escrevendo a minha tese e trabalhando, então assim, eu estava muito sobrecarregada e nunca, né, que eu ia dar conta mesmo de levar o que a cientista disse naquela época como eu levo hoje, com produção de conteúdo diária no Instagram. E passou, né? Passou a fase da minha defesa, e depois que passou a fase da minha defesa, eu comecei a me interessar em levar conteúdo para o blog com mais frequência, escrever mais, e aí veio a pandemia. E sendo que em 2020 eu tinha alguns planejamentos para o que a cientista disse que eram de crescimento. Então, assim, no final de 2019, só que crescimento muito presencial, né? Muito dependendo de eventos, de encontros. No final de 2019, eu cheguei aí em escola de ensino fundamental para levar o canal e mostrar o blog e tal para crianças. E levei produtos para dar de sorteio, dar de brinde, e, enfim. E a minha ideia era, em 2020, fazer mais isso, ir mais escolas ou ir mais vezes na escola que eu fui. E eu também queria participar do Soapbox Science, porque em 2019 eu não me inscrevi, eu não participei, eu apenas fiz a cobertura. Então, em 2020 eu me inscrevi para participar. Sendo que o Soapbox Science, originalmente, é um evento que acontece nas ruas, nas praças, né? Com as pessoas passando ali, quer dizer, pode ser na praça ou não. O que eu fui foi numa praça, com as pessoas passando. E então, em 2020 eu me inscrevi e a ideia era levar, né, eu como Vanessa, mas o que a cientista disse também,
para esse evento em 2020. E eu também tinha um planejamento. A Fiocruz ela faz um grande evento de apoio à vacinação que é anual e que é voltado principalmente para o público infantil e para a comunidade em geral. Mas é um evento enorme, tem várias. São barraquinhas, são vários estandes de várias instituições, várias pessoas. Você pode fazer experimentos, enfim, você pode fazer qualquer coisa relacionada à saúde. E a minha ideia era tentar, né, como funcionária, levar o que a cientista disse, ter um stand do o que a cientista disse. Era um sonho bem, bem audacioso, isso aí. Mas eu estava realmente correndo atrás disso. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, gente, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida e tudo mudou nesses planejamentos, porque vocês podem ver que o meu plano era escrever para o blog, e escrever para o blog é uma coisa que é muito trabalhosa, muito mais trabalhosa que produzir conteúdo para o Instagram. É sério, gente, enquanto eu escrevo um texto bem escrito para o blog, acho que dá um mês de conteúdo para o Instagram. Assim. Não teve um texto para o blog que eu tenha levado menos de um mês para fazer. Isso quando eu nem estava tão sobrecarregada assim. Então, o meu plano era esse, escrever para o blog, divulgar as coisas do blog no Instagram, cobrir esses eventos e participar de uma forma mais pesada desses eventos presenciais que eu falei durante o ano de 2020. E aí, né, a gente sabe é, que veio a pandemia no início aí, final de 2019, início de 2020, e todos os planos de fazer qualquer coisa presencial acabaram, foram para o espaço. E aí eu tive que me adaptar de algumas formas. Então, a ideia do Soapbox High, eu me inscrevi e eu participei, mas ele foi online e ele acabou não acontecendo em 2020, ele só veio acontecer em 2021. A ideia de ir em escolas foi para o espaço. E a ideia de fazer o evento na Fiocruz também foi para o espaço, porque o evento não aconteceu em 2019, 2020, também não aconteceu em 2021. 2019 ele aconteceu, que foi quando eu tive o primeiro contato, né? Então, tudo isso, né, todos esses eventos presenciais, eles não podiam acontecer mais. E a segunda coisa que aconteceu com o que a cientista disse é que, primeiro, eu não consegui mais escrever para o blog. Tem meses que eu não escrevo, gente. E eu vou falar para vocês por quê. E segundo, eu comecei a falar muito sobre saúde. Eu nunca abri o que a cientista disse pensando em falar sobre saúde. Eu queria falar sobre ciência em geral porque eu não queria falar sobre química, assim, eu não queria focar em química, porque química era o que eu gostava, mas eu não queria que fosse um canal de química, que eu queria que fosse um canal de ciência. Então eu pensava em pegar vários artigos e eu realmente peguei de áreas totalmente separadas, aleatórias. Tanto que já teve artigo que eu tive que buscar os autores para eles me explicarem, né, exatamente o que que era o trabalho, porque eu não estava entendendo muita coisa, porque era de uma área muito fora da minha área de conhecimento, mas eu estava disposta a fazer isso. E eu não queria falar sobre química, porque eu não queria que fosse um canal de química. Eu podia ter artigos de química misturados no conteúdo, mas eu não queria focar só no que eu sabia. Eu queria sair um pouco da minha zona de conforto, né? Só que falar sobre saúde nunca foi um pensamento na minha cabeça, assim, nunca passou pela minha cabeça. Mas veio a pandemia e aí a gente não pode, né, deixar de pensar que eu era um canal que falava sobre ciência e tinha muita gente que eu conhecia ali. Então tinha muita gente que nova que foi chegando no canal, né? Mas também tinha muita gente que eu conhecia, muitos amigos, muitos conhecidos. Eu sou farmacêutico, então assim, eu sou da área de saúde, eu tenho uma formação na área de saúde. E eu trabalhava no hospital e esse hospital era o hospital de referência no combate à pandemia no Rio de Janeiro. Então, não teve como. As pessoas começaram a me perguntar muito sobre Covid, sobre a doença, sobre sintomas, sobre prevenção. Me perguntar no direct do Instagram, me perguntar pelo WhatsApp. Então, foi uma coisa que aconteceu. Eu comecei a falar sobre isso, a fazer posts sobre isso. E quando eu vi, eu realmente estava falando muito sobre saúde. E eu achei que isso foi uma transformação legal. Então, eu tento misturar os posts, né, as informações lá, mas eu achei que foi uma transformação legal do canal.
em que eu virei ali no canal uma referência de notícias, né, de fonte confiável, como uma referência como uma fonte confiável de informação, e ao mesmo tempo eu virei uma referência ali de informações sobre saúde para as pessoas. Quando eu digo uma fonte confiável, é claro que eu posso errar, né, gente? Eu posso passar uma informação errada, ou que eu posso passar uma informação, como aconteceu na pandemia, isso aconteceu com todo mundo, que depois se mostrou ultrapassada, né? Que se achava que era uma coisa e depois mudou. Mas eu sempre tenho a preocupação de passar, me atualizar da melhor forma possível, passar a notícia mais atualizada. E se algo mudar na forma como se veem as coisas, de passar essa mudança, né? E não de me apegar aos fatos de uma forma fanática e dizer que aquilo é aquilo e não importa as evidências que venham depois e eu não vou mudar de ideia. Além de colocar sempre um olhar de profissional de saúde é, dentro daquilo ali, né? Dentro daquele conteúdo e daquelas informações que eu faço a curadoria e que eu passo para as pessoas. Então, o que a cientista disse acabou se transformando, né? Dessa forma, acabou indo muito mais para o YouTube, pro YouTube, olha eu, acabou indo muito mais para o Instagram, é, por conta dessa questão da pandemia, porque eu passei a produzir muita informação lá, né, para as pessoas sobre saúde, sobre Covid, e aí eu fui mesclando com outros temas sobre saúde, né, porque Covid, se Deus quiser, não vai durar para sempre, né, e também porque eu passei a não ter tempo para escrever no blog. E eu também passei a não ter tempo para escrever no blog, porque outras coisas também aconteceram com a pandemia. Então, além do emprego que eu já tinha, vieram outras atribuições lá na Fiocruz mesmo, é, em termos de trabalho e de vir com atribuições que eu não tinha no hospital. E também veio orientações, vieram outras coisas. Eu abri uma empresa que eu já fechei, então, tudo isso junto, né, é, me impossibilitou de ter tempo para realmente escrever em blog, etc. Então, hoje o blog está muito parado, assim, eu ainda quero voltar a escrever nele, é, mas, por enquanto, né, o conteúdo está sendo gerado mais no Instagram. Então, assim, gente, eu acho que foi isso, espero que não tenha ficado muito confuso, mas foi isso que aconteceu desde 2018, quando eu comecei a me interessar, né? E vocês viram aí os motivos, quem não viu, volta lá, pelos quais eu comecei a me interessar por divulgação científica. E aí eu comecei a fazer divulgação científica em 2019, e em 2019 eu fiz várias ações e o canal tinha um formato, que aí veio 2020, todos os planos que eu tinha para o canal foram por água abaixo e eu acabei mudando muito o formato do canal e do projeto em 2020, o que foi muito legal também, que vieram várias ações aí. Eu só estou contando a história resumida para vocês, mas mais para frente eu vou falar para vocês sobre como eu entrei na parte de ensino de divulgação científica, as experiências que eu tive com orientação também, né? Ou seja, com pesquisa na divulgação científica e a parte de também como eu empreendi dentro da divulgação científica, tanto dentro do que a cientista diz, quanto na parte do ensino e também sobre essa empresa aí que eu abri e depois fechei, que tem a ver com tudo isso, com ensino de divulgação científica. Se vocês quiserem, eu também posso mais para frente falar sobre porque eu mudei, né, de área de pesquisa e como isso pode ser feito e as formas como isso impacta na nossa vida, mas como é também legal, principalmente aí nesse mundo que a gente vive, em que tudo muda muito mais rápido, a gente está disposto e preparado a se adaptar e a mudar, ou de carreira ou de área, né, dentro da carreira que a gente já está. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aqui embaixo esse vídeo e compartilha, né? Mostra esse vídeo para alguém que você conhece, que talvez tenha vontade de fazer divulgação científica, mas está aí com medo de começar ou não sabe como.
mostra para essa pessoa também dar uma olhada aqui na minha trajetória e ver, né, que é possível, que você não precisa de muito para começar e que as coisas vão se ajeitando e vão se adaptando ao longo do caminho. E é isso, gente. Tchau, tchau.